Mas eu quero começar passando para vocês um vídeo dele, de quem a gente fala com tanto carinho, com tanto amor, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, se pronunciou a respeito, não só, é importante frisar isso, tá, pessoal? Não só da fala do Lula, mas das ações do governo, porque a fala vem junto com uma ação, ou melhor, com uma cadeia de ações que estão em movimento agora. Vamos colocar para vocês a fala do presidente do Senado. Representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece essa premissa. Então a gente tem aí o Rodrigo Pacheco se posicionando. De novo, nunca é daquele jeito que a gente espera, com uma condenação veemente a respeito dessa relativização grotesca, dessa negação do Holocausto, dessa postura imoral, de uma postura pró-terrorismo, pró-Hamas. Quer dizer, eu esperava algo um pouco mais enérgico, vou ser sincero com vocês. Mas, dentro das circunstâncias, né, que cercam ali a atividade do Pacheco, é uma posição que eu não vejo como o governo federal vai conciliar isso. O governo federal está triplicando a aposta, a gente vai mostrar para vocês cada um desses passos e dessas ações, dessas posturas do governo federal. Mas é óbvio que a gente tem aqui uma grande entidade que faz lavagem cerebral na população brasileira que tem passado um pano gostoso. E a gente precisa denunciar isso, porque a força dessa entidade, ela não pode ser subestimada. Apesar de nós não assistirmos à Rede Globo, a gente tem que denunciar esses devaneios, essa postura sabuja, essa postura servil, vassala, com relação a uma postura pró-terrorismo. Então vamos colocar com vocês primeiro vídeo que a gente separou dos especialistas da Rede Globo. Mas a fala do ministro do Exterior de Israel foi tão forte quanto, no mínimo. Eu acho que o Mauro Vieira adotou o tom ali inescapável. Não era possível o governo brasileiro aceitar o ataque que estava sofrendo ali da chancelaria de Israel sem uma resposta à altura. E ainda mais eivada ali de algumas desinformações também no meio do caminho. Vamos só recapitular rapidamente ali. O que está em questão? Está em questão uma frase em que o presidente Lula colocou Adolf Hitler, o famigerado, doentio e absolutamente assassino líder nazista, e o seu projeto de morte e de extermínio dos judeus, mas não apenas, lembrando que o Holocausto vai além dos judeus, 6 milhões de judeus exterminados num projeto, e milhões de outras minorias também. Estamos falando de homossexuais, estamos falando de portadores de deficiências, estamos falando de ciganos ou roma, como quiserem, e outras minorias, todas nesse projeto de extermínio, né, do Hitler. E aquilo ali gerou tudo que a gente está vendo. Agora, me parece que essa crise diplomática, ela está, assim, cada vez mais circunscrita a Brasil e Israel. E assim deve permanecer. Por que eu digo isso? Porque a manifestação do principal aliado de Israel no cenário internacional, que vem adotando um tom até um pouquinho mais crítico ultimamente, apesar de ter vetado mais uma resolução que poderia levar a um cessar-fogo, Estados Unidos, foi uma manifestação apenas protocolar. O Pontual vai falar disso daqui a pouco, mas foi protocolar. Não houve ali nenhuma crítica específica dirigida ao presidente Lula, que seria o caso se a crise tivesse ganho proporções internacionais. De manifestações de lideranças internacionais, o que nós vimos nas últimas horas foram lideranças latino-americanas, desde o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, até o presidente da Bolívia, Evo Morales, o presidente da Colômbia, o Petro, que já foi muito crítico em relação a algumas ações do governo brasileiro, principalmente na questão ambiental, todos eles fechando fileira com o presidente brasileiro. Nenhum deles repetindo a frase que traz Adolf Hitler. Então, me parece que nesse ponto, o governo de Benjamin Netanyahu se agarra a essa que eu chamei de uma boia moral que foi jogada pelo presidente Lula, mas o momento é de gigantesco isolamento. O mundo segue testemunhando não só a tragédia de milhares de palestinos mortos na faixa de Gaza, na operação militar israelense desencadeada depois dos terríveis atos do 7 de outubro, como acompanha também o drama dos reféns israelenses, sem fim.
com vocês, André Sadi, falando sobre a emboscada criada para o embaixador brasileiro lá em Israel. Que é o ministro das Relações Exteriores, está aqui no Rio, né, por causa da reunião dos chanceleres do G20, e ele chamou o embaixador de Israel, que estava em Brasília, para uma conversa aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fiz uma apuração de como foi essa conversa, porque eu queria saber exatamente se teve algum comunicado de que o Brasil não ia pedir nenhum tipo de desculpa, se eles falaram sobre isso. É que me disseram o seguinte: Sadi, ninguém falou de retratação ou de pedido de desculpas, porque o foco do Brasil nessa reunião era manifestar como o Itamaraty, como o governo brasileiro ficou inconformado com o tratamento que foi dispensado por parte de Israel ao nosso embaixador brasileiro lá em Israel, que é o Fred Meyer. Inclusive, o Frederico Meyer volta hoje à noite aqui para o Rio. Ele também foi chamado, a gente contou isso aqui ontem, pelo governo brasileiro para fazer consultas, né? A gente já fala mais um pouquinho disso, quero só focar aqui na reunião de ontem. E aí, o que aconteceu, Valdo, Otávio, Lins, nessa conversa de ontem? Vocês lembram da cena do ministro das Relações Exteriores ao lado do Fred Meyer, levou no Museu do Holocausto e falou em hebraico, quando ele falou de que o Brasil era persona não grata, que o Lula era persona não grata. Tá ali na sua tela, ali, ó. Ele falou em hebraico. O Itamaraty viu aquilo como uma armadilha, uma emboscada, foi a palavra que usaram comigo. Porque o Fred Meyer não fala hebraico e não tinha tradutor, não tinha nada. Então, ele ficou ali do lado do ministro, sem saber o que ele estava falando, mas cumpriu ali o seu dever de Diplomata ali. E servidor. Atendeu a um convite. Atendeu porque ele achou que fosse um convite, né? E se transformou numa armadilha, que foi essa imagem, que é uma espécie de humilhação, né, Lins? Não era a palavra que eu queria usar, mas eu não consigo achar outra, porque eu acho que foi humilhante o que submeteram o Meyer. E que é inédito também, assim como foi inédita a declaração de um chefe de Estado, persona não grata, pelo governo de Israel também. São duas medidas inéditas que mostram como o governo Netanyahu pegou pesado também nessa resposta, né? Interessante, eu não sabia que tinha sido a primeira vez. Um chefe de Estado, presidente. E aí, a informação que eu tenho, Otávio, é que quando o Daniel Zolstein foi chamado ontem aqui, que é o embaixador de Israel no Brasil, foi chamado para essa conversa com o Mauro Vieira, o Itamaraty colocou à disposição um intérprete para o caso de ele querer fazer a reunião em inglês. E ele falou, não, vou fazer em português, não tem problema. O que isso significa, na minha visão, ouvindo esse relato de fundos? Um tapa com luva de pelica. É assim que faz diplomacia, porque não fizeram isso com o Meyer lá. E agora eu quero colocar para quem ainda não viu, ter a honra de ouvir a Miriam Leitoa, que vai sentar no colo do Pavanato. Vamos lá. Mas é indefensável. Não é indefensável. É crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. É crime de guerra, extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem falado no tom certo, dizendo exatamente, condenando o que está acontecendo na faixa de Gaza com a morte indiscriminada de civis, de crianças. Isso aí, não há dúvida sobre isso. O Lula errou quando improvisou. Porque o Brasil podia até escolher, agora eu vou escalar. Eu vou falar que aquela frase que ele falou, como isso só aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso, que quebra uma regra de ouro da diplomacia brasileira e que, quando a gente fala uma frase forte assim, tem que falar de maneira pensada e já pensar nos passos seguintes, porque realmente vai ter reação. E o Brasil passou o dia ontem tentando colocar pessoas para explicar que a fala do Lula não era bem assim, né? Então, isso foi em outros, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez esse papel de tentar dizer, olha, o que ele falou e tal. Bom, o que ele falou foi errado da maneira como ele falou e a condenação é correta da maneira como foi feita. E aí, Pavanato? A Miriam Leitão, ela não, nem pisca, ela não tem nem tique nervoso na hora de falar uma atrocidade dessa. Você tá mudo, deixa eu tirar você do mudo, peraí. Aí. É impressionante o esforço dessa galera para passar pano, né? E não é só a Miriam Leitão, nós já vimos exemplos de alguns jornalistas aí em todo um esforço retórico para tentar inverter o ocorrido. Eles tentam inverter a causa da guerra, tentam inverter quem é o culpado da guerra. Então, quem é o culpado da guerra? Israel estava tranquilo, Israel não estava praticando nenhum tipo de ataque, Israel não estava em guerra, e ele sofre um atentado terrorista. O maior atentado terrorista desde as Torres Gêmeas. E o que acontece? Israel, obviamente, reage a esse ataque terrorista. Inclusive, diversos judeus estão, até hoje, como reféns na mão do Hamas, que é um grupo terrorista. Nessa reação, obviamente, Israel é um exército profissional, é um exército muito bem equipado, tem tropas e tecnologias muito eficientes. E, obviamente, quando você está em guerra, pessoas inocentes morrem. Aí o que acontece? O que eles tentam fazer parecer? Eles tentam equiparar o que foi feito no atentado terrorista, que é uma postura de guerra
ilegítima. E terrorismo é repudiado, fere as normas internacionais que regulamentam a guerra. Até para você fazer guerra ao redor do mundo, existem padrões e parâmetros, e o terrorismo não está dentro desses parâmetros. E eles equiparam isso, que é matar deliberadamente pessoas inocentes, inclusive bebês nas frentes dos pais, inclusive idosos, pessoas indefesas, e eles equiparam isso com mortes que não são deliberadas da parte do governo de Israel. Então, quando Israel ataca um movimento terrorista, principalmente um movimento terrorista covarde como o Hamas, obviamente pessoas inocentes ali naquele meio vão acabar sofrendo. Agora, a intenção, existe intencionalidade nesse tipo de ataque? Não. Quando o Hamas atacou Israel com o seu ato terrorista, houve intencionalidade, houve tortura, houve requintes de crueldade. Então, colocar Israel no mesmo patamar do que o Hamas fez, não tem como. É ilegítimo, para não dizer uma covardia com o povo judeu. Enquanto os pais estão lá em Israel chorando ainda a morte dos filhos, preocupados com os parentes que estão sequestrados, vem a esquerda demoníaca brasileira e internacional e tenta equiparar o que aconteceu, a reação que eles estão tendo com o atentado terrorista que eles sofreram. Não é igual. Não é igual. O peso moral é completamente distinto. Uma ação foi intencional e covarde, outra ação é não intencional. Então, você tem que primeiro dar esse peso. O segundo ponto, agora eles tentam inverter outra coisa. Você tem o Lula falando com uma frase abjeta, não só equiparando a reação de Israel ao que o Hamas fez. Pelo contrário, ele nem fala do que o Hamas fez. Para o governo repudiar o que o Hamas fez, demorou. Mas ele equipara a reação de Israel legítima contra um ataque sofrido àquilo que aconteceu nos governos da Segunda Guerra Mundial de Hitler. Ele equipara os milhões de judeus mortos em campos de concentração a uma reação contra um ataque terrorista. Isso não tem precedente, isso é antissemitismo. Isso é uma tentativa de demonizar o povo judeu, demonizar o Estado de Israel, para colocar a opinião pública contra Israel. Não tem outra palavra para você definir isso. E daí a imprensa, em vez de atacar a fala do Lula, o que a imprensa faz? Ela tenta fazer parecer, olha, beleza, o Lula errou um pouquinho ali, ele errou, na verdade, de acordo com a Militão, não é por causa do conteúdo, é porque ele não preparou bem o que ele ia falar, é só um erro de esboço, no fim das contas. E daí ela minimiza a situação do que o Lula falou e fala, olha como Israel está exagerando, gente. Na verdade, nós somos a vítima. O embaixador, o diplomata que fala hebraico, ele não tinha um tradutor. Olha só que coisa terrível, gente, não colocaram um tradutor para estar do lado dele. Então, é uma distorção da realidade, é um nível de subversão mesmo da lógica para tentar proteger o governo Lula que você nunca viu. No governo Bolsonaro, qualquer erro mínimo, qualquer fala fora de lugar, era massacrada, era execrada. E o engraçado... Não, e o engraçado, pode concluir, Lucas, que eu vou fazer uma emenda. Não. Ele era execrado. Bolsonaro foi tratado durante todo o seu governo pela imprensa como um páreo internacional. Olha só, Bolsonaro não é respeitado lá fora. Agora o Lula é persona não grata e eles passam pano. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.